Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Ninja Obscuro Produções. Aqui é o Emerson e hoje tô com um convidado mais do que especial aqui, que eu vou fazer uma entrevista, que é o meu amigo Itamar Silva. Quer falar alguma coisa, Itamar? Olá, bom dia, meu nome é Itamar. Estamos aqui na entrevista do Emerson, no canal dele. Peço que vocês deem like no canal, por gentileza. E aí, hoje a gente vai compartilhar um pouco da nossa história e eu acho que ele vai tomar conta aí. Manda bala. Vamos lá. Olha o nível do microfone aqui, amarrado com o microfone velho, com o microfone de lapela amarrado aqui com fita adesiva. É o que tem para hoje. E papelzinho aqui, meio que estilo, sei lá, jornalista. Vamos lá, vamos ver. É pra não esquecer, né? O que vai... É pra não esquecer, pra não passar batido. Itamar, muito bem, vamos falar um pouco sobre você. Apresente-se, por favor. Fale um pouco mais sobre você. O que quiser falar, claro, suas informações. O que puder divulgar de suas informações. Bom, meu nome é Itamar, eu sou de Mato Grosso, Cuiabá. Eu tô aqui em São Paulo, na casa do meu amigo Emerson. Vim passar uns dias aqui na cidade. Inclusive, fomos na Retrocon, um assunto abordado aqui, que vai ser falado aqui no canal dele. Bom, meu nome é Itamar, tenho 36 anos, né? Moro lá em Várzea Grande, no Mato Grosso. E é isso. A gente gosta de game. A gente se conhece desde de 11 anos de idade. E aí a gente vai compartilhar um pouco aí sobre nossos perrengues, nossas aventuras aí nos games. 11 pra você, 10 pra mim, pois eu sou um ano mais novo que você. Os cabelos. Mas tá mais careca que eu. Vai ficar mais careca rápido do que eu. Tô com cabelo, ó. Um pouquinho branco, assim, começou a parecer esse fio branco, mas careca ele vai ficar rápido, hein? Vai ter o aeroporto. É a vida. Cabeludo, quem tem muito não tem nada depois. Eu tenho pouco, mas tem cabelo. Não tem falha. Mas tudo bem. Descontração. Brincadeiras à parte, mas vamos lá pra descontrair um pouco. Muito bem, o canal aqui é brincadeira mesmo, é zoeira, Tem liberdade pra falar isso. Tem liberdade pra poder falar isso, tem liberdade pra zoar e tal. Muito bem, vamos falar sobre videogames. Por qual plataforma você começou a jogar o videogame, sua vida de gamer? Vou pegar aqui o microfone se quiser. Não precisa. Bom, primeiramente, se não tô enganado, foi pelo Master System. Eu comecei a jogar no Master System e de praxe foi o Sonic. Eu não sei, acho que foi o primeiro Sonic, com certeza. Eu não sei o ano, não lembro mais o ano, né? Mas foi Sonic. Eu lembro de ter jogado Double Dragon e tem, eu acho que o E-SWAT que eu joguei também lá no Master System. Foi pela casa de um colega da gente que a gente brincava na rua, então mudou essa pessoa na rua e ele tinha videogame e fomos jogar na casa dele. E aí foi por ele que eu conheci esse Master System. E logo após veio o Mega Drive, né? Joguei o Sonic 2. Aí do Sonic 2 comecei a conhecer outros jogos da plataforma, né? E aí foi só aprofundando. Foi a era do Mega Drive. Então acho que era o videogame mais acessível pra qualquer garoto, eu acho, ter. O Super Nintendo acho que era um videogame mais caro, veio depois. Mas ele foi um videogame assim que eu conheci muito depois dos videogames da Sega. Então eu comecei pelo Master System e tenho um carinho muito grande pelo Mega Drive. Eu tive uns dois ou três Mega Drives e eu tenho vontade de ter outro na atualidade, né? É mais pra ter aquele, né, aquele carinho, você ter ele ali perto, né? Talvez comprar alguns jogos, mas assim, jogar na plataforma hoje eu não tenho tanto essa questão do retro, né? De ter o videogame em si. Eu gosto de jogar mais no emulador, que é mais prático, porque a gente trabalha e tem pouco tempo. Então eu prefiro jogar num portátil que rode ali o emulador ou no próprio PC. Mas eu curto o Mega Drive, pra mim tem um carinho grande por ele. Nossa, você desbloqueou aqui memória em mim o Master System. Você lembra quando éramos criança que meu irmão tinha conseguido um Master System, acho que é a base de troca? Tinha tampinha, né? Tinha tampinha, o Sonic na memória. Aí o Sonic eu pegava e ficava com o arame, não tinha controle. Aí ficava com o aramezinho, tique, consegui zerar Contato, né? só pelos contatos, pelo arame. Nossa. Foi legal. A gente teve o nosso perrengue, né? Eu lembro que você tinha um Mega Drive lá que a gente trocou numa bicicleta. Eu tinha uma bicicleta. Eu tinha na verdade, um resto de uma bicicleta, né? Eu tinha uma Croizinha. Na época era muito popular Cross, né? Para as crianças da época.
de 90, né? Então, eu tinha ali uma bicicleta cross, já era anos 2000 já, mas assim, eu tinha bicicletinha cross e tava encostado lá em casa, e o Hermes tinha um Mega Drive que ele, não sei o que aconteceu, estragou o botão power, né? Liga e desliga, e aí eu fiz uma troca. Ele queria bicicleta, ele acabou arrumando a bicicleta e ele me deu o videogame, que tava parado lá na casa dele, ele me deu. E eu sempre fui fuçador, gostei de ficar desmontando coisa, né? E não sei o que deu na minha cabeça que eu acabei consertando o botão power, né? Usei uma mola de um isqueiro, Bic, que tem a molinha no meio. Tirei, desmontei, quebrei o isqueiro e peguei uma esponja de aço, que é o Bombril, enrolei no palito de dente e fiz um contato entre o contato eletrônico do botão power, né? Que é do aparelho com a arame. E o Bombril fez esse contato entre os dois e ligou. Não sei por qual motivo, mas ligou. E aí consegui ligação direto na tomada. Então eu queria trocar jogo, tinha que tirar da tomada, mas funcionou. E daí comecei a ter o meu primeiro Mega Drive, segundo Mega Drive, que eu fiz uma troca, né? A base troca com um amigo, que tinha um Mega Drive de 10 jogos na memória. E eu tinha esse Mega Drive que tava com esse botão power com esse defeito, mas funcionava. Mas eu tinha uns jogos a mais, né? Em cartucho. Daí eu troquei, digamos, pau a pau, assim, no outro Mega Drive que não tinha jogo cartucho, mas tinha jogo na memória. Então fiz essa troca e só diversão. Pois é, você que tá assistindo aí, você pode não acreditar, mas acredite, esse corpinho aqui já coube numa coisa e esse aqui, esse senhor inchado aqui, já coube numa coisa. Tempos antigos. Muito bem, vamos lá. Então você falou de Mega Drive. Então você considera o Mega Drive o console mais importante para você, o melhor console, que é independente de gráfico e tal. Gostaria que falasse um pouco mais. Não digo o melhor console, acho que foi o console que me marcou. Eu não sou aquele cara que ficou dizendo, esse é o melhor console do mundo. Não. Eu acho que cada console teve sua importância. E questão de gráfico também, hoje em dia a gente vê que não é importante. Quem é gamer hoje sabe que gráfico hoje não dita mais regra, né? Porque temos hoje gráfico muito top, elaborado. Alguns mesmo não evoluiu tanto, né? Por mais que a gente tá numa geração nova, não evoluíram tanto da era da 9ª geração, né? Da 8ª geração pra cá. Então, a gente viu que hoje a gente não carece só de gráfico, mas sim de diversão, de uma boa história, um bom enredo. É isso que é importante hoje. Na época da geração passada, a gente queria sempre estar saltando de gráfico, né? Ver qual que era o gráfico do momento, como que seria, a gente ficava naquela ansiedade. Hoje não, acho que a gente quer mais a história, mais cuidado, mais carinho, mais zelo, porque as produtoras hoje tem um vacilo, né? Tá dando vacilo em relação à qualidade, atenção e carinho. Porque os gamers hoje tá mais com a internet, a gente consegue cobrar mais, né? Cobrar mais, rejeitar mais os jogos que foram mal feitos, que eles querem colocar a goela abaixo, ou estragar franquias, né? Por um serviço lixo, mal feito. Tem muita produtora que acabou estragando franquia. Mas assim, o gráfico da geração dos videogames não é o que me dita a regra, né? Então, não é um console favorito que eu coloco. Eu gosto de ter experiência. Acho que eu tive experiência com quase todos os videogames, né? Que eu pude ter comprando. Depois de adulto, na verdade, que quando criança a gente não tinha essa facilidade de ter videogame, essas coisas. Quando a gente tinha, jogava aquilo que tinha e acabou. Então, para ter outro videogame era depois de 2 gerações depois que a gente conseguia ter outro videogame. Então, assim, eu só não tive experiência com o GameCube. O próprio GameCube. Mas eu tive 2 Nintendo Wii, eu joguei GameCube no Retro. Eu sei que não é a mesma coisa, mas eu usei o controle do GameCube. Mas, assim, um dos videogames que eu não tive acesso ainda. Tive oportunidade na Retrocom, mas eu acabei não jogando por causa da fila. Mas videogame, cara, cada um tem seu propósito, né? Não é falar qual que é o melhor. Pra mim, na minha ocasião. Eu tenho um carinho muito grande pelo Mega Drive. Teve o Super Nintendo que foi superior em questão gráfica e outras em jogos mais elaborados. Mas eu tenho carinho mais pelo Mega Drive. Eu jogo muito Super Nintendo quando eu posso. Mas eu tenho mais carinho pelo Mega Drive. Mas é isso, eu acho que videogame cada um dá uma experiência diferente. E é isso que eu gosto de sentir. Experiência nova. Pegar um videogame que eu nunca tive
Vou lá, compro, experimento, depois eu vendo, porque às vezes eu não gosto de... Eu já tentei fazer colecionismo. Só que eu, por pouco tempo que eu tenho, não consigo ficar ali vendo meus consoles parados e eu louco pra jogar e isso consome energia, minha energia. Então eu fico me culpando de não poder jogar. E eu não quero que essas coisas me tomem energia. Como eu sou um pai de família hoje, então eu tenho outros afazeres, né? E o videogame, ele tá ali pra me tirar um pouco do meu estresse do dia a dia. E não pra me colocar mais ansiedade porque eu não consigo jogá-los. Então eu acabo vendendo. Não por... Porque não faz sentido eu ficar com ele parado. Então eu fico muito bem. E quando eu quero de volta, eu vou e compro. Então hoje eu tô mais na praticidade. Eu não quero acumular coisa, eu quero praticidade. Jogar tudo que eu posso em menos aparelho possível. Então hoje eu tenho um PC, tenho um Nintendo Switch. E jogo de tudo hoje, praticamente. Eu tinha o Play 5. Eu acabei desfazendo dele, mas vai ter o GTA 6 ainda aí. E eu vou estar adquirindo quando for possível. Tive outras prioridades, vendi. Porque eu acho que não tinha sentido de estar parado lá em casa. Eu vou e compro outro quando puder. Mas é isso. Geração de videogame, eu acho que pra mim, eu gosto de ter, como se diz, a sensação, né? Eu gosto de ter experiência. Fala muito, hein, Arnaldo? Tô zoando, não. É bom você trazer essa informação, essas reflexões. Eu tô realmente impressionado. Eu gosto muito do Falei demais, é verdade. do Super Nintendo. Lá paulada, né? Gosto muito do Super Nintendo. Gosto muito do Game Boy Color, Game Boy Color. E do Nintendinho pra mim também, que foi a minha porta de entrada pro mundo gamer. Mas falando sobre jogos, qual o seu jogo favorito que você carrega? Meio que mais como se fosse um jogo de cabeceira, um jogo que você gosta muito. Eu não tenho assim, eu acho que eu vou falar estilo, né? Eu não vou falar jogo favorito, porque eu sinceramente não posso. Eu acho que, igual eu falei, eu gosto de experiência. Eu gosto de. Cada jogo traz uma experiência. Igual eu gosto muito de beat'em up. Jogo de briga de rua. Até hoje eu jogo o jogo dos 2D da geração. Então, beat'em up pra mim eu curto. É um jogo assim que é sem compromisso, você pega lá, dá porrada em todo mundo e acabou. Eu curto jogo de simulação. Hoje eu jogo mais assim, pra relaxar. Os jogos pra mim hoje, na minha correria, vou falar de hoje, eu curto jogo que me dá mais prazer. É um jogo que me relaxa. Então hoje, quando eu quero jogar alguma coisa de beat'em up, eu vou lá e jogo um emulador, um Super Nintendo, um Final Fight, ou um jogo que marcou muito no Mega Drive, que foi o Street of Rage, desde o 1 até o 3, que eu curto pra caramba. E do Super Nintendo eu gosto mais do Final Fight 3 por causa da mobilidade, que é muito mais rápido, tem especial, aquela coisa toda. O 1 e o 2 eu não zerei do Final Fight, porque ele... Como eu já conheci, já botei a mão no 3, pra mim voltar no 1 e o 2 eu achei mais engessado, então eu fiquei mais nos Street of Rage e Final Fight 3. Então eu jogo mais jogo desse tipo, beat'em up, que é um jogo que eu boto, ligo ali, vou jogar e eu sei que pode estressar, vai passando as fases ali. E outro que eu jogo muito em casa hoje é o simulador, né? Que eu tenho aquele volante, Logitech, então eu gosto de jogar muito simulador de caminhão, que é o Eurotruck, né? Que o Emerson dá risada, mas tem muito público. Hoje tem vários tipos de... Tem muita gente que gosta de RPG, MMO, essas coisas. Jogo cooperativo, jogo competitivo. Hoje tá bem dividido, assim, os gostos, né? Então eu curto muito o simulador, que é um jogo que me relaxa pela correria. Então é isso. Simulador, jogo beat'em up, jogo de aventura, eu curto pra caramba. Aventura pra mim é top. Tomb Raider, o Uncharted, esse estilo aí, eu curto pra caramba. Jogo de aventura, em tiro, em terceira pessoa, eu curto pra caramba. Beleza. Curto bastante também eu gosto muito do Super Mario Bros 3, o Final Fight, eu vivia também a lembrança de estar jogando com você no Super Nintendo lá na casa lá dos seus pais. Cada personagem tem uma arma diferente, você pode pegar arma com qualquer personagem, mas tem um personagem específico que pode fazer um combo maneiro lá, o Gaikus no Chaco, o Hagar com o pedaço de cano. Vou ir um pouco pro lado do filme. Você tem algum filme que também, já que falamos de jogos favoritos, tem algum filme seu que você... Algum filme seu, não, perdão. Algum filme que você carrega para si, que você gosta, que é o seu favorito? Sim, eu tenho. Que no meu caso aqui é o Exterminador do Futuro 2. Ué, então é Exterminador do Futuro 2, ué. Fechou. O meu favorito é Exterminador do Futuro 2, cara. Todos os tempos. Já assisti acho que uns 3 vezes ele. Tem vários, tem Rambo, tem uns filmes da época, né, que tinha o Van Damme, que é o Dragão Branco, é um filme top.
Carrego muito, mas Exterminador, velho, o 2, pra mim é massa. Eu curto pra caramba, porque tenho que falar, né, cara? É muita ação, muito quebra-quebra e aquela aflição de ficar correndo lá do T-1000, né? Você viu? Nossa senhora, aquele vilão do Terminador foi o melhor. Pra mim foi o melhor. E aquela parada da ação lá, a perseguição. E no final ver o Terminador indo embora, né? Na lava lá, foi bem emocionante. Então, Terminador 2, sem dúvida. Daqui a pouco a gente vai voltar no T-1000, pois tem perguntas relacionadas ao tópico dele, mas agora eu quero voltar ao, como que se diz, aos perrengues com videogame. Qual o maior perrengue de caçada? A gente teve trocas, rolos. Isso é massa, a conversa é massa. Ah, você sabe, né, nossa experiência com o jogo, né? Cara, eu nunca tive videogame, nunca ganhei um videogame da minha mãe. Não porque eu cobre o que seja, eu não tive essa facilidade. Mas começamos assim, nas trocas, né? Eu com o Mega Drive que eu peguei com você e fui trocando. E foi adquirindo. Inclusive, eu troquei aquele Mega Drive que eu peguei com você com outro Mega Drive. E aquele Mega Drive que eu troquei com ele, com você no caso, eu troquei e dei uma volta de R$100 numa loja de games que tinha na cidade, né? Que é a Falcon Games, a antiga Falcon Games. Eu fiz a ligação na época, não tinha, lógico, não tinha internet. Era orelhão, fui no orelhão, liguei lá e falei que tinha um aparelho em casa e queria fazer a troca. Chegando lá, ele me deu o Super Nintendo com um Super Mario, né? Um Super Nintendo Super Mario, eu dei meu Mega Drive com 10 jogos de memória, mais uns 3, 4 cartuchos. E aí eu peguei esse Super Nintendo em troca desse Mega Drive. E aí foi a hora que eu passou um tempo com ele, na época do videocassete, acabei trocando com você, com o videocassete que eu tenho até hoje. Tô na casa da minha mãe. E aí foi a história. Nossos perrengues era isso, na base da troca. Hoje ainda faço muito isso. Troco muito aparelho de videogame com outra pessoa, sabe? Eu faço muito isso porque videogame hoje, querendo ou não, é uma moeda de troca interessante. Você consegue ter um dinheiro, em volta e meia eu tô vendendo, comprando videogame. Mas ainda até hoje eu utilizo isso aí. E o nosso perrengue era isso, era emprestar jogo, ir na casa de amigo a 2, 3, 4, 5 quilômetros a pé pra emprestar fita, troca fita e vai na locadora, aluga fita. Inclusive tem uma fita do Contra que eu acabei alugando e infelizmente, né, eu fiquei envergonhado de devolver porque eu atrasei o aluguel e eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, o atraso que eu tinha. Fiquei com vergonha de ir lá, o cara me dá uma bronca e acabei não devolvendo mais a fita do cara. Por medo, não foi por maldade, é porque eu tinha vergonha de voltar, porque eu aluguei a fita e não tinha dinheiro pra pagar os dias a mais que eu fiquei, né? Eu acabei deixando passar um dia, aí fui pra entregar, fiquei com vergonha de ir lá, acabei ficando com conta do homem. E no final a conta acabou virando meu, pois a troca do videocassete, com a troca do videocassete, um dos cartuchos que vieram foi o Contra 3, então acabou se tornando um jogo maravilhoso, aliás, Contra 3. Infelizmente é um relato, tô falando aqui com o coração aberto, mas não foi uma maldade não. Porque na época eu era criança, não tinha como. Eu fiquei com medo de levar bronca ou sei lá, acontecer alguma coisa, tem que meus pais ir lá tomar responsabilidade disso, né? Mas foi legal. E outras vezes, né, que a gente foi trocando. Porque pra gente, igual eu falo, pra gente ter um videogame novo, a gente tinha que fazer o quê? Troca. Só que a gente perdia, porque às vezes o nosso videogame tava cheio. Vamos supor, na época eu comprei um Nintendo 64. Acho que o Nintendo 64, na época, pra mim, foi o videogame que mais deu perrengue pra mim. Foi um videogame top que eu entrei na geração 3D, foi pelo Nintendo 64. Que foi um videogame meu. Que eu comprei de um amigo meu, na época eu trabalhava, paguei parcelado. E aí eu tava jogando. Ele tinha acho que é o Jumper Pack, ou era o. Eu acho que é Expansion Pack. Expansion Pack. Ele tinha aquele Game Pack, Expansion Pack, que rodava jogos tipo Perfect Dark, uns jogos mais pesados lá. E aí ele me vendeu esse videogame com esse Expansion Pack, só que esse Expansion Pack, segundo ele, não era dele, era de um amigo dele. Então, mas ele me vendeu o videogame com Perfect Dark. E eu curti demais aquele jogo, cara. Perfect Dark foi pra mim um dos melhores jogos de tiro na época. Depois teve o 007, mas acabei que tive que devolver essa Expansion Pack pra ele e devolver pro amigo, né? Ele não tinha falado isso pra mim. E por não ter essa Expansion Pack, muitas vezes eu queria um jogo, não funcionava. E o jogo super caro, na época eu não tinha dinheiro, eu trabalhava já, mas eu não ajudava em casa, sustentar em casa. Meu salário era pouco, era R$400, eu acho. Não, minto, era 231 o salário na carteira na época. Não sou tão velho não, mas aí era esse salário na época, né, salário mínimo. Então,
Um jogo custava mais de 100. Então, era 100, 200, até mais, né? Não, 100 e pouco, alguma coisa. E era difícil comprar jogo do Nintendo 64. Então, assim, foi um videogame que mais me deu trabalho. Aí depois teve esse perrengue. A gente foi comprando, trocando. Nossa, do Nintendo 64 mesmo era caro. O do Super Nintendo você conseguia, né, num preço acessível. Game Boy Color, Advance. Tanto, os piratas, os originais também. Mas Nintendo 64, Super caro, viu? super caro. Já que falamos de trocas de perrengues, qual foi a sua melhor troca que você fez de cabeça? Lembrando agora. Cara, teve vários, mas assim, foi uma recentemente. Eu vendi meu PlayStation 5 e peguei um Steam Deck. É igual eu falei, eu gosto de experiência. E eu tinha outras prioridades, então eu não tava assim tão apegado. O Play 5 eu queria vender pra pegar grana. Mas eu acabei achando um cara com um Steam Deck, eu mesmo ofertei e fiz uma troca com ele com o Play 5, né? E peguei o Steam Deck. Como eu jogo no computador, na Steam, então o Steam Deck caiu como uma luva. Os meus jogos da biblioteca estavam ali dentro. Fora que o Steam Deck já tava com Windows 11, então eu tava jogando Nintendo Switch, tinha outros emuladores, jogos do próprio Windows eu tava jogando ele que roda perfeitamente, curti muito a experiência do Steam Deck. Mas igual eu falei, eu precisava do dinheiro na época não porque eu tava desesperado, mas é porque eu tava com algumas prioridades, né? Acabei comprando meu carro recentemente, eu tinha uma viagem, que é essa viagem que eu vim pra cá, eu quis dar uma oportunidade de trazer meus filhos pra cá, né? Eu tenho gêmeo. Eu queria trazer eles pra cá com um dinheirinho extra, né? Então eu vendi o videogame, eu peguei o Steam Deck eu acabei passando ele... eu fiz outra troca, peguei meu Steam Deck, peguei um valor, um bom valor, e peguei o Nintendo Switch edição do Mario OLED. Já é uma edição cara. Então eu peguei esse Nintendo Switch mais um valor, que correspondeu ao valor do Play 5. Então foi top. Dali eu comprei algumas coisinhas, paguei passagem. E aí esse Nintendo Switch OLED coloquei pra vender no Marketplace ali. E aí apareceu um cara, essa aí foi a troca que eu fiz, acho bacana. Aí apareceu um rapaz ofertando, assim, eu precisava do notebook. Eu peguei um notebook i5, com configuração boa. Peguei o notebook mais um outro Nintendo Switch versão V2. No meu único Switch OLED. Então essa aí pra mim foi uma troca bacana, porque eu peguei um notebook top, que eu precisava de um outro notebook. E aí peguei um notebook mais um Nintendo Switch V2. Num único Switch OLED. Então eu fiz uma troca, fiz 2 por 1. Então acho que isso aí foi a melhor troca que eu fiz. Porque depois, lógico, como eu falei que precisava de dinheiro, o notebook eu guardei. O notebook agora tá comigo. Eu dei pra minha esposa, né? A gente utiliza pra trabalho. E o Nintendo Switch eu vendi. Então assim, cara, eu fiz o cálculo de desde quando peguei a troca do Play 5 até chegar nessas duas trocas que eu fiz por último. Eu super ganhei, sabe? Eu ganhei o valor que eu queria no Play 5 e ainda ganhei mais um dinheiro que eu vendi o Switch. Então, valeu a pena. Acho que foi uma troca mais top que eu fiz. Volta e meia eu tô acertando. Então, essa experiência de troca de compra e venda tá trazendo uma experiência boa. E aí eu fiz uma... E fiz uma outra, na verdade, agora, que foi legal, cara. Não tem muito o que dizer aqui, mas o que foi mais legal foi esse do Nintendo Switch, que eu fiz a troca e peguei o notebook e revendi depois o Switch. Bacana. Agora, a outra pergunta, já vamos ao inverso. A sua pior troca que você fez? Minha pior troca? Deixa eu tentar lembrar. Cara, minha pior troca foi o Saturno. Eu fiz uma troca boa na época, quando era moleque, nós ia pro fliperama, na época do fliperama que a gente ia. Tinha aqui uns 14 anos, né? Fliperama do Gil, bairro Mapim, que eu falo tanto nos vídeos do Entre Takes do Vitor. Depois, acessa lá o canal Entre Takes lá que... tem minhas participações, tem uns falando sobre games, tem matéria sobre filmes. Vai lá, dá uma passadinha lá, mas explicando já o que é o fliperama do Gil. Então, a gente ia nesse fliperama. E esse rapaz, esse moleque, é tentado pra caramba. O bicho era tentado. Dá vontade de dar um soco na cara dele, só que ele era muito atentado. E na época tinha os coleguinhas que tinha mais amiguinho, que era encrenqueiro, então a gente tava em minoria. Então se a gente arrumasse encrenca, apanhava, né? E aí ele trabalhava nesse fliperama que a gente frequentava todo final de semana. E aí um dia desse eu falei que tinha um Game Boy verde, né? Game Boy Color, com algumas fitas, né? E aí eu tinha acessório também, que é acessório de tipo lupa, aquela parada toda, igual o Megazord lá. E aí ele falou que tinha um Sega Saturno, que ele tinha em casa tal, que inclusive a mãe dele ganhou da patroa dele, da patroa dela, né? E aí fui ver esse Sega Saturno. E nessa época já tava rolando o Play 2, o Play 1, né?
Tava só Play 2 já. Tava no Play 2 nessa época. E aí eu peguei e fui lá na casa dele, pegar a Sega Saturn, olhar a Sega Saturn e troquei em troca do meu Game Boy. E aí, pô, o Sega Saturn tava zero, meu Game Boy também tava bem top, tudo completo. Mas eu queria um videogame de mesa, né? Na época não tinha, tava sem. E aí eu peguei esse Sega Saturn, só que com jogos originais, tava com estojo, tudo cheio de jogos originais, capinha. E o videogame tá impecável. Só que, questão gráfica, a gente já tinha jogado o PS2. Porra, o PS2 tava um gráfico espetacular na época, era a época do Play 2. E aí eu achei aquele gráfico meio defasado também, não dei muito valor pro Sega Saturn, mas o Sega Saturn era um videogame, sabe, que era valor... Eu não sei se na época tava valorizado, mas eu acho que com pouco tempo ele ia ser super valorizado, né? E aí a gente tinha um tal de um pregão da Bispo, que era na cidade, capital da cidade, do nosso Mato Grosso, Cuiabá. E aí a gente foi fazer essa troca, né? A gente sempre ia lá trocar jogo, porque igual eu falei, não tinha dinheiro, mas a gente levava um tantinho de dinheiro pra trocar por videogame ou por jogos mesmo. E levei lá, acho que foi a pior troca, foi essa, que eu troquei esse Sega Saturn, que tava top rodando jogo liso, por um Play 1. Porque o Sega Saturn rodava jogo no estilo do Play 1, né? Só que tinha um gráfico um pouquinho mais inferior. Mas eu troquei com o Play 1. O mais legal do Play 1 é que ele veio com o controle do Play 2, né? O controle preto na época, o DualShock 2. Mas foi isso, foi a pior troca que eu fiz, porque o Play 1 passou poucos dias, tava com com o leitor ruim. Então só lia jogo de cabeça pra baixo. Se a gente virasse o videogame de ponta cabeça. Acho que muitos de vocês que tiveram o Play 1, que macetaram demais o Play 1 e jogaram pra caramba, acho que chegou de cansar o leitor e ter que virar o bicho pra poder facilitar a vida dele pra gente jogar. Mas aí foi, acho que, a pior troca. Eu vou falar aqui, compartilhar a minha pior troca. Era na época que eu estudava Senai, fazia curso de eletricidade, Senai de Várzea Grande. Aí tinha um garoto lá chamado Richard. Então, sei lá o que ele tá fazendo. Aí eu emprestei pra ele o Tartaruga Ninja 4. Não foi bem uma troca, mas acabou se tornando no final. Tartaruga Ninja Turtles in Time. Jogaço do Super Nintendo. E ele falou, tem uma fita do James Bond Jr. Pô, eu já tinha jogado James Bond Jr. do Nintendinho, jogo maravilhoso. Aí emprestamos os cartuchos, aí passava dia. Cadê minha fita? Eu trouxe a sua aqui. Cadê minha fita? Eu trouxe a sua aqui. Nunca me devolvi, acabou o curso. Perdi a fita, fiquei com a merda do James Bond Jr., que é horrível, do Super Nintendo. Se forem jogar, joga do Nintendinho. Passe do Super Nintendo, que no Super Nintendo é péssima. Eu agora vou ir a um assunto aqui sobre personagens de videogames. No caso, um herói. Tem algum herói que você gosta, leva pra si, que você admira? Igual eu falei, não tem assim aquela coisa assim muito, né? Mas eu gosto muito, igual eu te falei, eu gosto muito da relação do Kratos, né? Como eu sou pai hoje, tem um pouco mais lado meio bronco também, eu tenho esse lado. Eu acho que o Kratos, assim, com aquela forma de ser o brutão que a gente conheceu desde o 1, que eu zerei praticamente... Eu zerei todos, só não zerei o Ragnarok, mas zerei isso que eu não joguei. Eu escolhi por não jogar ainda, correria, então eu queria pegar com tempo. Mas zerei todos os God of War, desde os PSP até... Teve até um mobile lá, acho que eu zerei ele também, que teve uma vez aí, do Java. Eu zerei todos. E o Kratos, a gente sabe que ele é um cara, assim, sanguinário, né, então... No 4, praticamente 4, né, o God of War do Play 4, quando ele veio naquela nova pegada de câmera e tudo, e com Atreus lá, então eu vi que ele eu me senti meio que na pele dele em relação de um cara ser um cara bronco, né, sendo pai e assim, eu sou carinhoso, não tem nada a ver com o Kratos, mas assim, eu entendi. Garoto! Garoto! Você vai apanhar, garoto! Eu lembro do Kratos assim, sendo aquele cara, mas tem um coração de um bom pai, né? Protetor. E o outro que me fez muito foi o Joel, né? Não tem nem como, no primeiro The Last of Us lá, que aquele jogo do The Last of Us lá foi um jogo que eu senti até arrepiar mesmo, assim. E dá aquela... E escorreu lágrima, assim, né, cara? Teve muito react, né, depois que eu joguei a primeira vez o The Last of Us, eu fui na internet ver se teve mais gente que teve essa reação. De tipo, lacrimejar mesmo, assim, com a morte da filhinha dele, né? No primeiro intro do jogo. E depois o resto da pegada do jogo,
Porque ali ele já entrega o que é o Joel. O Joel é aquele cara que sofreu com a morte da filha, que é um super pai, que corre atrás do sustento da casa, né? Do sustento da casa, e mesmo assim tem uma filhinha, porque ele é um cara bronco, ao mesmo tempo é um cara mais assim, sereno por ser pai de menina, que tem que ter aquele zelo, né? Ser um cara mais maleável, por causa de ter uma filhinha pra cuidar, ser um pai protetor. E perder a filha, então o começo foi um começo assim, bem brutal, assim, bem marcante assim, pro que viria pro jogo. Então, o Joel e o Kratos no começo, assim, posso dizer que é os personagens mais marcantes aí. Tem vários, mas eu acho que o mais marcante que marcou de verdade foi esse. Falando sobre o Joel e o The Last of Us 2, o que você achou do jogo? Você já chegou a jogar ele? Zerei o jogo, claro. Jogo espetacular, graficamente, não deixou a desejar, acho que é o que a gente esperava. E que eu esperava, na verdade, assim, em relação ao gráfico da Naughty Dog, né? Porque ela faz jogo com excelência, mas a gente, acho que quem é gamer sabe que tá tendo muita ideologia envolvida em games, em jogos, e isso aí tá estragando muito a indústria, né? Eu acho que inclusão é interessante sim, mas eu acho que a ideologia que é o que tá acabando com o interesse dos gamers, na verdade. Gamers, quem assiste filmes, vocês estão ligados do que eu tô falando. E pra game, a gente sabe que tem a Sweet Baby Inc., que inclusive foi um brasileiro que levantou um curador na Steam, uma curadoria na Steam, pra listar os jogos que tinha a mão dessa Sweet Baby Inc., que é tipo assim, um alerta, né? Não jogue jogo tal porque tem a mão da Sweet Baby, vai estragar a sua experiência. A Sweet Baby nada mais é que uma consultora de jogos. As indústrias, às vezes, adere o trabalho dela nos seus jogos para ficar mais barato, custear um pouco, porque as indústrias recebem um recurso que financia o jogo, mas lógico, para financiar esse jogo, a Sweet Baby tem que estar incluso. Então, a Sweet Baby incluso, o gasto com a produção, com o desenvolvimento do jogo é menor. E aí que tá. Não funcionou ao longo dos tempos. A gente tá vendo aí que tem muitos games que tá reclamando e entendeu que isso aí não serve pra gente, cara. A gente só quer jogar um jogo. Não quer só jogar um jogo, não quer feminismo, não quer ideologia. Estão descaracterizando uns personagens do jogo, sabe? Que o jogo vai ver tem um enredo bacana, mas tá lá o personagem tudo desfigurado na verdade, pra um lado mais feminista. Cara, nada contra quem tem esse gosto, mas eu acho que colocar a goela abaixo numa indústria que a gente só quer jogar, porque assim, o jogo era só pra homem machista. Não, o videogame não era só pra homem machista. A gente quer jogo que nos envolva, a gente quer respeito também nas coisas. Só que quem tá perdendo é quem tá querendo colocar abaixo, e aí não estamos comprando jogo. A gente não vai comprar jogo que tem experiência ruim, só isso. A gente compra coisa que é bom. Eu não assisto filme, não vou no cinema gastar meu tempo assistir algo que não vai me dar. Porque o meu tempo é valioso. Não vou sentar na frente do videogame pra comprar. Ou gastar meu dinheiro, sentar e gastar meu tempo na frente do videogame num jogo que não vai me envolver. Então. E o The Last of Us, respondendo essa pergunta, foi isso. Que eu vi da maioria. Foi isso que eu vi da maioria, que pra mim foi bom. Só que, porra, só precipitaram e mataram o Joel. Eu acho que queria colocar muito a Ellie como uma feminina heroína. Mataram o Joel, eu acho que talvez antecipadamente. Podia morrer mais pra frente, porra, mas não conhecia o Joel de verdade. Jogamos não conhecia o Joel. Eu acho que meu grilo foi isso. Faltou construção eu não joguei o 2 ainda, mas pelo que eu tô vindo aí, percebendo de você, do pessoal na internet, faltou muita construção do... Tem spoiler, todo mundo já sabe. Joel morreu, faleceu, Pabi, enterrou, tá embaixo lá na terra, comendo capim. Não teve nem controle, não achei que ia controlar o jogo, porque todo mundo esperava controlar o Joel, né? Todo mundo, e tipo assim, a Ellie, ela não foi, tipo assim, ela foi bem construída, mas ainda não foi construída o suficiente pra ter o protagonismo, né? Acho que pra ter o próprio protagonismo. Então assim, meu grilo é isso aí. Mataram o Joel agora, parece que eu vi falar aí que vai ter um The Last of Us 3. E parece que agora, acho que com toda a confusão que teve em relação... Talvez, não sei se foi o planejamento da Naughty Dog colocar o Joel depois do 2, né? Contar a história do Joel, assim, mais a fundo depois do 2. Não sei se foi o plano deles, né? Só que, eu acho que com um pouco do burburinho que aconteceu aí, que ficaram insatisfeitos, ganhou um pouco de nota baixa pela expectativa alta que tinha, agora acho que estão fazendo aí o terceiro com a história mesmo do que aconteceu antes do 2, se não me engano, não sei, ou do antes do 1, não lembro.
tô por Não, fora. mentira, vão ressuscitar o Joe que morreu era um clone. Era um robô. Cara, mas não sei, vamos lá. Esse aí que eu acho, cara. Gostei do The Last of Us, foi top, foi bem brutal mesmo o jogo, foi brutal. Eu acho que foi legal a questão da Ellie, cara. Tirando essa parte assim da. Ai, botaram a Ellie agora. Mas o que eu achei legal da Ellie, que eles fizeram jus à vingativa da Ellie pelo que fizeram com o Joel. Eu acho que foi legal, não foi genérico. Eu acho que, porra, a Ellie sofreu muito com a morte do Joel porque eles estavam sem se falar. Até a morte do Joel, né? Então o Joel, quando ela viu o Joel sendo morto brutalmente, a Ellie jurou que ia matar todo mundo. Então, assim, ela tinha um caso com a menina lá, que ela tava se relacionando, e ela passou por cima até do relacionamento dela com a menina pra vingar mesmo o Joel, que ela tava. Cara, ela tava assim, de um jeito que ela tava transtornada, porque ela tava num momento que ela não tava bem com o Joel de relacionamento. E ela foi a fundo, ficou cega mesmo e queria matar todo mundo. Vingar mesmo, e ela foi até o fim. Isso que eu achei legal, cara. Bem dramático a história. Eu acho assim, não perde tudo. A ideologia, assim, aquela coisa toda, querer colocar ele como a fodona ali, não matou o resto da história. Eu acho que a história é brutal, assim. Eu acho que ainda vale, assim, a Ellie. Não vale sacrificar todo o The Last of Us. Foi muito bom ainda. Eu posso dizer que foi muito bom. Só jogando, joga aí, que massa. Muito bem, próxima pergunta. Eu falei agora sobre heróis. Tem algum vilão que você gosta muito? Eu falei que ia voltar no T-1000. Eu, particularmente, eu gosto muito do Nemesis. Ele não é o chefão, ele não é a mente por trás, mas ele é o cara que vai lá e executa. Que nem o T-1000. O T-1000 é o cara que executa, vai e executa. Com vilões assim, você seja o T-1000, o Nemesis, o Soldado Invernal, você não negocia. Ah, não, eu te pago pra você não me matar e tal, ou pra trabalhar pra mim. Você não negocia, você só corre dele, ou enfrenta ele, ou morre. Você tem algum vilão que você gosta muito nos videogames? Eu também gosto muito também do Shao Kahn, do Albert Wesker, de Resident Evil. Mas tem algum vilão que você gosta muito pra caramba? O que marcou quando criança foi Nemesis mesmo. Acho que assim, não tem aquela coisa de ficar muito assim, sabe? Como o meu tempo de lá pra cá foi encurtando mais, assim, questão de ficar mais com atenção a filmes. Eu fiquei mais voltado pro jogo, né? O filme tô retendo um pouco, assim, a atenção. Agora, pra jogo é o Nemesis. Porque o Nemesis na época não deu cagaço a hora que foi jogar a nova geração, né, de gráfico, assim. Pra nós o Play 1 tinha gráfico realista pra caramba na época. Fomos jogar eu zerei o 2 no 64, o Resident 2. Mas o 3, quando fomos jogar lá, as cutscenes, aquelas coisas todas assim, cara, o Nemesis foi fodão, foi marcante demais, não tem como. Então, assim, é o Nemesis. Falando em Resident Evil 3 Nemesis, isso daí me veio outro assunto que não teve naquele ensaio que a gente fez, que foi sobre o aprendizado com o videogame. O que você aprendeu com o videogame? Nós, por exemplo, no Resident Evil 3 temos memória, meio dicionário de inglês e português, metade do dicionário do A até o M do inglês, o resto não tinha. Aí a gente tinha que ficar traduzindo o jogo com aquele meio dicionário de escola. Aí a gente fomos aprendendo o inglês graças ao dicionário, graças a outras coisas. O que mais podemos aprender com os games? Cara, eu posso falar que eu aprendi com games e música, né? Filme também, mas o mais é games e música, porque música eu queria, no caso, eu curto muito música hoje. Era essas três coisas, videogame, televisão e música. Mas hoje tô mais na música, eu gosto de televisão, assisto TV, a série, aquela coisa toda, mas bem pouco. Eu gosto mais de jogar e ouvir música, eu curto muito até hoje. É uma das coisas principais, música, né? Então as músicas, a gente quer saber mais ou menos o que falava, aquela coisa toda. E videogame não tinha acesso, os passwords era tudo em inglês, quando não era palavrinha assim aleatória, era palavra de frase, né? Ou a gente ia ler ali as historinhas escritas em legenda, em inglês, a gente tinha curiosidade de saber mais ou menos, porque tinha coisa que tinha que saber o que estava sendo falado ali. Não é algum jogo que você pega, pode ser inglês, japonês, que você passa e zera. Tem jogo que você tem que ler. Então, assim, o videogame me ensinou muito questão de inglês, aprender inglês. O que eu sei hoje é dado início ao videogame. Música também, foi um dos grandes pilares. E sem contar também que cada jogo, eu gosto de Need for Speed, eu gosto de jogos de carro de corrida, nem tanto hoje, não jogo tanto, mas na época do Play 2 é Need for Speed. E ali eu comecei a conhecer marcas de carro, né? Então, no mundo real hoje, às vezes eu conheço, parece um super carro, às vezes eu topo com um super carro assim, um carro mais caro, carro de luxo. Às vezes
fora os populares que as pessoas aqui mesmo conhecem, muitas vezes eu vejo um carro ou outro, eu conheço a marca. Ou eu vejo um trailer, pô, aquele lá é um Lexus, aquele lá é um Aston Martin, sabe? Então eu aprendi marcas, vamos supor, essa globalização de marcas, assim, aprendi em jogo. E a Europa também, aprendi muito como você dá risada, né, no Euro Truck. Eu não gosto, não é que eu não gosto do Euro Truck, não é pra mim. Mas eu reconheço o aprendizado vendo ele aqui falar, ele falando com meu primo sobre marcas de carro. Nossa, como ele manja de carro, eu não manjo nada. Aqui do lado de casa tem como se chama? Um galpão, né? Meio que mais ou menos uma garagem de carros que vão pra empresas de logística e tal, esse tipo de coisa. Não sei o nome de um carro, a não ser olhando pela marca, olhando por trás, eu não sei reconhecer pela forma. Você não sabe, assim, identificar, né? Então, assim, cara, a gente veio de baixo, né? Tipo assim, periferia, aquela coisa toda. Então, essa atenção que eu tive, assim, cara, o videogame me ensinou muito. Não foram os livros que me ensinou. Então, o videogame me deu essa localização, né? E hoje, igual eu falo, eu jogo um simulador já há muito tempo, de caminhão europeu, americano. Então, muitas vezes, eu nunca ouvi falar de uma cidade da Europa. Cara, quando vem a cidade da Europa que eu vejo na televisão, ou que hoje acompanho alguns canais do YouTube, youtubers, né, do Brasil, principalmente, quando faz mochilão, quando eles falam, tô em tal lugar aqui da Europa, cara, eu já conheço assim, já vi falar, porque eu ouvi falar dentro do jogo. Então, muitas vezes dentro do jogo sempre tem aqueles locais históricos, né, que eles colocam lá pontos históricos, e às vezes esses caras, youtubers, vão nesses pontos históricos, pô, já vi, cara, no videogame, já tenho noção, tipo assim, já tem um conhecimento que existe esse ponto histórico naquela região que ele tá, e que traz história, o videogame também traz história. Então, assim, o que eu não aprendi no livro de história, eu aprendi no videogame. Questão de localidade, geografia, aprendi no videogame. E questão de marcas, de carro, como eu te falei, marcas, essas coisas, assim, do mundo. Hoje eu aprendi no videogame. Então, cara, sem contar que tem muitas outras coisas que eu aprendi. Inclusive, direção, eu tô aprendendo no jogo mesmo, que eu tenho todos os acessórios pra jogar pra dirigir um caminho de verdade. Eu dirijo num virtual, mas eu sei, cara, se num dia acontecer que eu estiver num ônibus numa viagem, Deus me livre, acontece um mal súbito ali com o motorista, porra, eu consigo conduzir um ônibus, não tenho carteira. E agora uma história que eu já ouvi também, de uma pessoa que jogou muito jogava Flight Simulator de forma mais bem simulada, parece que aconteceu algo de um súbito com um piloto, o cara tomou o manche do avião lá, cara. Então, assim, cara, nada que o videogame só tem coisa boa. E é isso, aprendizado. É muita coisa boa. Eu não tenho o que falar. Um pouco do que eu sou, não sei quantos por cento, mas o que eu sei hoje é isso. O videogame me ensinou muita coisa. Bacana e cirúrgico, como sempre. Tenho só mais algumas perguntinhas aqui. Já tá dando quase 1 hora de vídeo. Você tem que se aprontar pra poder viajar e tal. Muito bem. Dá like, viu? Dá like. Valoriza. Histórias. Gostamos muito de jogos de luta. Qual é o seu personagem favorito dos jogos de luta no geral? E por quê? Não tem favorito que eu falei. Vai ter, tipo assim, no Street Fighter, eu gosto do Ryu e do Ken. Mas o Ken eu sou mais do Ken. Por causa das paradinhas lá, acho que começou eu gosto de jogo. Eu curto, eu sei, assim, as pegadas de estilo de luta, eu gosto do estilo de luta dele. King of Fighter, cara, eu gosto do King, do Yori. Mortal Kombat, eu gosto muito do Sub-Zero. Mortal Kombat Ultimate, vamos falar Ultimate. 3, Ultimate. É Sub-Zero, Ninja, o normal, Cabal, gosto muito dele. Nossa, eu odeio o Cabal. Não, eu gosto do Cabal, mas eu odeio quando ele pega, pois ele sempre me mata com o Cabal. Não, esses aí, cara, eu acho que jogo de luta, assim, é isso. Eu falo, o jogo de luta pra mim ficou mais naquela época. Do Street Fighter Street Fighter 3, né? Do Street Fighter 4 jogo. Do Street Fighter 4, pronto. O meu Street Fighter parou no Street Fighter 4, que é um dos meus preferidos, pra baixo. Mortal Kombat é do Ultimate pra baixo. Eu gosto dos atual, gosto muito. Não vou falar que não gosto, mas eu falo do favorito mesmo do Ultimate pra baixo. Pela flexibilidade, né? Aquela agilidade, correr, bater, sequência. Eu curto mais dos 3 pra baixo. E assim, o resto é mais assim, aventura. Meu preferido hoje é aventura e ação. Simulação. Raul, Euro Truck. Euro Truck, direção de carro, acerto Corsa, essa parada aí.
Mas uma perguntinha que eu tenho pra poder fazer sobre relacionado aos jogos de luta, que ultimamente tem alguns personagens novos que não tem feito muito sucesso, mas eu particularmente eu falei dos anos 2000 pra cá, mas agora eu quero enxugar um pouco mais. Dos anos 2008, 2010 pra cá, por exemplo, Street Fighter 4, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 9, que também teve a Scarlet. Eu gosto muito da Judy do Street Fighter 4. Se tornou até inclusive uma das minhas personagens favoritas de jogos de luta. E o Aaron Black do Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, que é o Cowboy. Esse é apelador como jogos. E tem algum desses personagens novos, algum que tenha te agradado bastante, que não tenha sido o favorito que nem o meu, mas que tenha te agradado em jogabilidade, estilo? De luta? Eu não joguei tanto, igual eu te falei, eu fico mais nos Street Fighter pra baixo, né? Mas deixa eu tentar lembrar um aqui. De luta, eu não tenho lembrança mesmo, sinceramente eu não lembro assim um que me marcou assim bem, não. De luta eu não tenho lembrança mesmo, não. É experiência, cara, eu tenho que ter mais contato com esse jogo, não porque eu não joguei, porque às vezes falta de tempo. Como tinha muitos jogos pra gente jogar, eu acabei deixando esses jogos passar, entendeu? Não que eu não goste do Street Fighter. O 5 até que eu joguei um pouquinho, eu gostei. Só que eu não tive tanta, que é muita opção, e eu acabei deixando passar. Eu joguei só aquilo que realmente eu queria. Mas hoje eu vou experimentar, não sei te opinar agora. Beleza. Minha opinião acho que é isso, não sei te falar. Eu não joguei. Pra finalizar aqui, eu gostaria de falar sobre o evento que nós fomos, que foi a RetroCon. Pontos positivos e pontos negativos do evento. Foi a primeira vez minha na RetroCon, eu lembro que eu assisti muito o canal dos youtubers, principalmente do tiozão lá da Casa Videogame. Um dia eu quero fazer essa visita. Eu tô aqui em São Paulo, São Bernardo, mas eu tô com o meu tempo bem corrido. Fiz o que eu planejei fazer, eu fiz aqui. Vai ser uma próxima oportunidade de eu passar lá. Mas assim, assisti primeiro a RetroCon no YouTube mesmo, pelos canais dos youtubers. E senti uma grande vontade. Eu falei que depois que eu assisti, após assistir os vídeos e tal, eu falei, cara, eu vou estar na próxima. Vou planejar pra estar na próxima. E vim. O que eu achei, assim, decepcionante pra mim foi só a questão da demora, cara. Eu acho assim, como a gente já teve a primeira edição, se já teve a primeira edição, eu acho que com certeza viu que o segundo ia ser sucesso. E por saber disso, eu acredito que eles já tinham uma noção que ia ser sucesso a segunda edição. A entrada foi muito demorada. Eu vim com duas crianças de 12 anos, sabe? E fora isso, eu vi muitos pais com criança. Você passar ali... Eu passei mais de 3 horas na fila, cara. Eu cheguei aqui, era 10... Eu cheguei na RetroCon, era 10h30. Estourando 10h30. E não tinha aberto, tava uma fila astronômica lá, sabe? E o sol tava quente, sim, mas tava pra mim, que eu sou do Mato Grosso, o clima ainda tava bom. Não, mas 3 horas... Porém, 3 horas no sol faz mal. E a hora que a gente realmente foi na fila, depois das 3 horas... Tava super mais quente, porque já era o quê? 2 e pouco da tarde, gente. Eu cheguei 10 horas, eu entrei 2 horas da tarde, 2 e pouco da tarde. Não tinha cobertura, isso daí eu mesmo servi exército, tava lá em Mato Grosso, via soldados desmaiando em forma no sol, então, de ficar 15 minutos no sol, pô, isso daí a pessoa pode cair e bater a cabeça, tinha deficientes lá naquela fila, assim. Pô, deviam arranjar uma cobertura, velho. Assim, a parte decepcionante foi isso. Devia ter sido mais bem organizado a questão da entrada, porque tinha outras entradas, sabe? Então eu vi que depois que a gente passou a primeira portaria, passou pela fila, chegou lá dentro, tinha revista ainda. Então se tinha revista e tinha que fazer essa fila toda, para dar o controle e acesso no QR Code lá do nossa entrada, tinha que ser mais ágil, pô. Tinha pouca gente para fazer a revista, sabe? Então assim, a gente perdeu muito tempo na fila, eu aproveitei praticamente pouco tempo. Como a gente tá com criança, a gente acaba cansando também, né? Eu andei lá, fiquei o quê? Aproveitei das 2h30 praticamente até as 5h20. Então foi pouco tempo. Pra mim, ainda foi assim, o suficiente. Eu não voltei no segundo dia. Eu comprei ingresso pros 2 dias. Até porque depois eu fui aproveitar outras coisas que eu queria aproveitar na cidade, né? Mas eu vim com a intenção de ficar os 2 dias, porque tem coisa que passa batido, né? Tem outros youtubers que talvez eu não tinha... topado, tirado uma foto, conversado. Mas assim, no pouco tempo que fiquei, eu troquei ideia com alguns youtubers, né? Tirei algumas fotos, valeu a pena. Em relação ao evento lá dentro, beleza. Tava tudo organizado, eu sei que eles fizeram o melhor que pôde, mas eu acho que a questão da fila pecou bastante. E assim, tá muito caro as coisas pra comer, né? Muito caro, nossa. Eu acabei saindo da fila de novo pra almoçar fora, mas tudo bem. Coca-Cola R$10, água a R$8. Eu acho que o espaço também é um custo, eu sei, eu entendo. Mas acho que a fila foi o pior.
A fila foi pior. Passar 2, 3 horas na fila, pelo amor de Deus. Não faz. Na terceira, organize melhor isso aí, tá? Eu não sei se eu vou estar junto, se eu vou estar presente, né? Até por causa desse percalço aí, mas outras pessoas vão estar e dão uma atenção melhor, né? Eu não falo que eu não vou estar, mas quem sabe. Mas dá uma atenção melhor na terceira. Olha, tem pessoas que vêm de outra cidade, de outro estado, de outro país. Eu vim do outro estado, né? Tira o dinheiro do cu pra poder estar pagando. Do cu pra poder tá pagando lá pra poder participar da Rede Trocou. Chega lá e tudo é caro. A gente tem que pagar isso. Ó, eu paguei estadia. Paguei alimentação, que não é barato. Paga a locomoção pra chegar até a Retrocon. Chega lá, 3 horas na fila. Aí você quer comprar alguma coisa. Porra, desanima. Você chega lá, você brocha pra comprar as coisas, pô. Brocha, tirar do cu. Nossa, pronto, tá aí nessas conversas. Só pra deixar claro, você não tirou. É só pra dizer aqui pra vocês. Tá ligado. Mas é isso. Mas Melhor ir na próxima. melhor aí na próxima vez, porque a gente quer voltar. É. Quer voltar. Mas não dessa pegada, é complicado. Pegar é complicado. Bom, Itamar, aqui eu já encerrou as minhas perguntas. Tem alguma consideração final? Algo mais que queira falar? Não, só agradecer mesmo aí esses dias que a gente tivemos aí pela honra de participar do seu canal aí, que seu canal cresça, sucesso aí no seu trabalho aí, acho que é de formiguinha, que a gente cresce, né, no trabalho da gente e sucesso mesmo, você elabora bem seu trabalho e acredita no seu sonho. Vambora! Se inscreve no canal aí, pessoal. Inscreva! A gente tenta. Dá uma força pra gente aí e comenta nos comentários se vocês tiveram algum perrengue na vida de vocês de gamer aí. Manda nos comentários aí, dá essa força pra nós. Vamos trocar essa ideia aí, que eu acho que todo mundo teve um perrengue interessante pra conversar. Teve mais coisa pra falar, mas acho que muito tempo de vídeo. Eu vou ler tudo e vou passar tudo pra ele, mas Itamar, no caso, obrigado. E você aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Eu esqueço muito. Inscreva no canal, comente a sua história, dê o like, compartilhe. Não, assim não. Faça que nem pra quem vê Só faça alguma coisa, não fica aí morto, não. Faça o assim. Se você não se decidiu a ser inscrito no meu canal, o meu canal tem outros conteúdos como os falando de tudo. Tem os Eu Vejo com Meus Olhinhos, que são reviews comédias de filme. E faça lá que nem o Ken do filme Marcado para Morrer. Dê o like. Show de bola? Show de bola? Bom. Beleza. Tchau, tchau.